Você já passou por uma situação tão difícil que chegou a perguntar: se Deus me ama, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Talvez você tenha enfrentado uma perda, uma doença, uma decepção, um problema familiar ou uma oração que aparentemente não foi respondida. Nesses momentos, alguém pode citar Romanos 8, 28 e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como entender essa promessa quando aquilo que estamos vivendo não parece ter nada de bom? Hoje, vamos compreender o verdadeiro significado desse versículo e descobrir como podemos aplicá-lo quando coisas ruins acontecem. É importante compreender que a Bíblia não está dizendo que tudo o que acontece é bom. Na Nova Versão Internacional, está escrito assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus pode agir mesmo em meio às coisas ruins. Até mesmo porque a doença não é boa, a injustiça não é boa, a traição não é boa, a perda de alguém que amamos não é boa. O sofrimento não deve ser chamado de bom apenas porque somos cristãos. Deus não nos pede para fingir que não estamos sofrendo. A Bíblia está cheia de pessoas que choraram, lamentaram e apresentaram suas perguntas ao Senhor. Jesus também chorou diante do túmulo de Lázaro. Portanto, sentir tristeza não significa falta de fé. Chorar não significa que deixamos de confiar em Deus. E perguntar por quê não significa que abandonamos o Senhor. Romanos 8, 28 não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para um propósito bom. Mesmo quando não conseguimos perceber, Deus continua trabalhando. Ele pode transformar uma experiência dolorosa em amadurecimento, pode usar uma perda para nos ensinar a valorizar aquilo que realmente importa, pode usar uma decepção para nos afastar de um caminho perigoso, pode usar uma dificuldade para fortalecer nossa fé e desenvolver em nós perseverança, compaixão e dependência dele. Isso não significa que Deus tenha causado todo o sofrimento. Vivemos em um mundo marcado pelo pecado, no qual existem doenças, injustiças, escolhas erradas e consequências dolorosas. Mas o mal não tem a palavra final. Deus é capaz de entrar em uma história ferida e começar um processo de restauração. Muitas vezes pensamos que o bem de Romanos 8, 28 significa que tudo terminará rapidamente como desejamos. Talvez esperemos recuperar aquilo que perdemos, receber uma resposta imediata ou ver todos os problemas desaparecerem. Mas o versículo seguinte nos ajuda a compreender o sentido dessa promessa. Romanos 8, 29 ensina que o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a seu Filho. Portanto, o bem prometido não é necessariamente uma vida sem problemas. O bem maior é sermos conduzidos para mais perto de Deus e termos o caráter de Cristo formado em nós. É aprender a confiar quando não entendemos,
É continuar amando mesmo depois de sermos feridos. É perdoar quando seria mais fácil guardar ressentimento. É manter a esperança quando tudo ao nosso redor parece escuro. Às vezes Deus muda as circunstâncias. Em outras ocasiões, Ele nos fortalece para atravessá-las. Mas em todas elas, Sua presença pode nos transformar. Quando observamos apenas um momento da nossa vida, muitas coisas parecem não fazer sentido. É como olhar para o verso de um bordado. Vemos linhas confusas, nós e pontas soltas. Mas Deus vê a obra completa. Ele conhece o começo, o caminho e o final. Nós enxergamos apenas o dia de hoje. Deus enxerga toda a nossa história. Confiar em Romanos 8:28 não significa dizer, eu entendo por que isso aconteceu. Significa dizer, eu ainda não entendo, mas acredito que Deus não me abandonou. Talvez você nunca encontre nesta vida uma explicação completa para algumas dores, mas pode descansar na certeza de que Deus permanece ao seu lado e que nenhum sofrimento poderá separar você do seu amor. Quando coisas ruins acontecem, você pode aplicar Romanos 8:28 de 4 maneiras. Primeiro, reconheça sua dor. Não esconda seus sentimentos de Deus. Conte a Ele o que está sentindo. Você pode chorar, lamentar e pedir ajuda. Segundo, não tire conclusões precipitadas. Uma fase difícil não significa que Deus abandonou você. O silêncio de Deus não é ausência. Terceiro, pergunte o que Deus pode desenvolver em você. Em vez de perguntar apenas por que isso aconteceu, pergunte também, Senhor, como posso crescer espiritualmente enquanto atravesso essa situação? Quarto, faça o que está ao seu alcance e entregue a Deus o que você não consegue controlar. Ore, procure ajuda, converse com pessoas confiáveis e tome as decisões necessárias. Confiar em Deus não significa permanecer passivo diante do sofrimento. A promessa de Romanos 8:28 não é um convite para ignorar a dor. É um convite para não perder a esperança dentro dela. Uma semente, antes de crescer, é colocada em um lugar escuro e coberta pela terra. Para quem olha apenas aquele momento, parece que ela foi enterrada e esquecida. Mas debaixo da terra algo está acontecendo. As raízes começam a se formar, a vida começa a surgir e no tempo certo a planta rompe o solo e procura a luz. Talvez você esteja vivendo um período escuro e ainda não consiga perceber o que Deus está realizando. Mas o fato de você não enxergar o processo não significa que Ele não esteja trabalhando. Romanos 8:28 não promete que nunca vamos sofrer. Não promete que compreenderemos tudo imediatamente. E não afirma que tudo o que acontece é bom. A promessa é que Deus não desperdiça nenhuma parte da nossa história. Ele pode redimir aquilo que foi ferido, fortalecer nossa fé, formar em nós o caráter de Cristo e conduzir nossa vida para o seu propósito. Quando as coisas ruins acontecerem, lembre-se,
Você pode não entender o que Deus está fazendo, mas pode confiar em quem Ele é. Vamos orar? Senhor Deus, existem acontecimentos que não conseguimos compreender. Há dores que parecem não ter explicação e situações que estão além das nossas forças. Ajuda-nos a não confundir a Tua promessa com a ideia de que tudo que acontece é bom, mas ensina-nos a confiar que Tu podes agir mesmo em meio a situações ruins. Transforma a nossa dor em amadurecimento, nosso medo em confiança e nossa fraqueza em dependência de Ti. Quando não conseguirmos enxergar o caminho, lembra-nos de que continuas ao nosso lado. Forma em nós o caráter de Jesus e ajuda-nos a permanecermos firmes. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem ajudou você, compartilhe com alguém que esteja atravessando um momento difícil. Inscreva-se no canal para receber novas mensagens da Palavra de Deus. Que Deus fortaleça sua fé e lhe dê esperança, mesmo nos dias difíceis. Deus abençoe você.